Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Trago novidades, hein? Porque o São Paulo ele optou por mudar o seu formato de contratação e montagem do elenco pro ano que vem. E isso aqui, ó, é top demais. Na moral, São Paulo agora ele falou, quer saber, mano, esses tiozão aí eu não vou trazer mais não. Agora eu quero trazer os caras mais jovens e que não tenham o histórico de lesão. Então o São Paulo olhando pro mercado, trazendo o seu departamento de scout, que nunca foi tão importante, mais o técnico Hernan Crespo pra jogada, o São Paulo ele agora vai trazer jogadores no mesmo formato de Tapia e também de Marcos Antônio. E aí nomes começam a pipocar. E tem contrato novo assinado no São Paulo Futebol Clube, coisa muito bacana. O Júlio Casares ele se pronuncia em relação ao Morumbi não ter jogo mais esse ano aqui pelo São Paulo e somente shows, né? E aí o Casares ele se pronunciou, trouxe ali o que para muitos é uma desculpa, para outros é realmente algo a se considerar. E aí depois uma matéria que veio para ele carimbar, sabe, levantar a bola pra ele cortar ali, então ele tá aí na jogada e vamos ver como é que funciona. Falarei também de Gustavo Miranda e Hugo, jogadores, porque o São Paulo ele opta por trazer 6 jogadores da equipe de base para o profissional. É o São Paulo com mudanças grandiosas, hein? Sabe como é que tá a situação? Vem comigo que eu te conto então. Chega nesse like aí pra dar aquela moral no vídeo, um like pra dar uma moral braba e se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo, eu faço questão de ter você por aqui. Eu sou o Juba, você está na coletiva do Juba, o canal mais São Paulino de todo o globo terrestre, sistema solar o nosso e os outros, né, que a gente não conhece também, muita coisa tem por aí. Vamos lá então, com muito clubismo, fanatismo e tudo de melhor, então vamos aí. O São Paulo decidiu que vai trazer 6 da base. Eu tava olhando lá, alguns que estão prontos. Tem o atacante Paulinho, né? Que é um cara que já jogou ali com o Crespo, não jogou no campo, mas esteve treinando, relacionado para um jogo aí do São Paulo e tal. Então já é um atacante que tá pronto ali para jogar. Mas o Paulinho é centroavante. E aí você tendo as voltas de Caleri e Rian Francisco, que são dadas como certas no time do São Paulo, vai faltar espaço pro Paulinho e isso é um pouquinho complicado. Fica mais pros jogadores de ponta, né? E um dos jogadores de ponta que o São Paulo tem aí que tá jogando já é o Luca. O Luca, ele é um cara que vai ser importante pro time do São Paulo pro ano que vem. O Crespo não tem os jogadores de ponta, o Rigoni de repente vai dar um adeus pro São Paulo até talvez antes do prazo, né? O Rigoni na hora que chegar na hora de rescindir o contrato, rescindir não, mas de acabar o contrato, São Paulo não utilizando mais, não deve tentar de jeito nenhum um esforço qualquer para renovar com o Rigoni. Então um cara igual o Luca passa a fazer mais sentido. O Tapia, ele é um ponta direita, né? O Crespo sempre falou, Tapia joga pelas alas e coisa e tal. Mas o Tapia já foi centralizado. O Tapia veio para jogar de centroavante. Então o São Paulo aqui vai contar com as voltas de Rian Francisco e também de Caleri. Tendo ali o Luciano, que não pode ser meia, tá um pouquinho melhor de centroavante, vai ter também o Tapia agora que não pode ser ponta direita, vai acabar virando o centroavante. É de novo um São Paulo podendo ficar desequilibrado. Hoje não tem centroavante nenhum, amanhã pode ter 10 e não ter jogadores de ponta. É mais ou menos isso, mas aí tem o Ferreirinha, tem o Luca e também o São Paulo conta hoje com esse rapaz, o Gustavo Miranda, que é um dos jogadores que está ali avançados para também compor o time principal. Não é certo que ele vai ser do profissional, mas acabando a copinha, esses caras se juntam ali com o técnico Crespo para fazer uma pré-temporada e o São Paulo vai querer colocar 6. O Crespo vai escolher, é claro que não é para chegar e colocar 6 titulares, mas o São Paulo terá um elenco legal. E aí o São Paulo teve agora o TT da equipe de base com a sua renovação contratual. E isso é muito bom. O São Paulo coloca uma multa rescisória de 60... Olha no meu olho, né? Só que é muito importante você olhar no meu olho imediatamente. O São Paulo renovou o contrato do ponta TT. Ele é ponta também. O TT, ele vai até agora setembro de 29, o contrato. Nós estamos entrando em 2026, então ele tem 3 anos, setembro e mais esses... mais 2 meses para acabar o ano, tem quase 3 anos aí de contrato.
Quase 4, perdão. Pouco menos de 4. Mas o São Paulo chegou e detonou e renovou mesmo. E aí o TT, o São Paulo coloca a multa para ele de 60 milhões de euros. O São Paulo já fala para quem faz as coberturas das notícias que é para se resguardar. O que é isso aí? Não é que tem que pagar 60 milhões de euros. É que se alguém vier com 4 milhões de euros, não, 4 leva. Se vier com 1 milhão de euros, o São Paulo pode falar, imagina, não vai desvalorizar aqui não. Com 1 milhão você não vai levar. Tá bom, então eu pago 4. Aí o cara fala, tá, 4? 4 vendo. Não parece que é assim? Quando a conversa é time, vai, o Ajax, aquele outro lá, o CSKA, não parece que é assim? Vou pagar 1 milhão de euros. Não, 1 milhão você não vai levar. 1 milhão não leva. Então tá bom, eu pago 4 milhões. Não, 4 você pode levar. 4 leva, 4 pode levar embora. Então o São Paulo coloca a multa ali de 60 milhões. Tomara que não venda por 4. O TT é bom jogador, viu? Tanto o TT quanto o Gustavo Miranda. E o outro é o Hugo, mas aqui já é volante. O Hugo, com o técnico antigo lá, o Primor, né? Lembra do Primor Sombrio do For Honor? Era um joguinho, o Primor Sombrio. Era o Prior, na verdade. Mas tem o Primor aí, técnico, né? Que era o Zubeldia. E ele, na hora de colocar o Negruti, ele preferiu colocar o Hugo. Então o Hugo, volante, ia compor o time do técnico anterior. E aí, o técnico lá do Fluminense. E aí aconteceu que o Hugo se machucou na final da Copinha. E acabou não vindo pro time principal e agora ele está recuperado. Então o Hugo também é um dos que o São Paulo conta muito com ele ali para jogar. Só para te contextualizar, o São Paulo estuda vender mais 2 jogadores esse ano aqui ainda. Você percebeu que a venda do Rodrigo Nestor micou, né? Deu errado, deu ruim. O São Paulo vai vender o Nestor Bahia? Vai. Mas em vez de 30 milhões, é pegar 12 conto ali e pronto. Vão perdoar a dívida do Ferrarese. O Bahia tá certinho, né? Vai falar, você tá me devendo e eu vou te pagar, você me deve o Ferrarese, eu vou te pagar o Nestor. Não é o Bahia, é o Grupo City, é um outro time. Então os caras falaram, quem vai pagar não é o Bahia, é o Grupo City. Então o Bahia vai comprar o Nestor, mas ele fala, você me deve tanto, eu te devo tanto, tá aqui, tá descontado. E o São Paulo pega 12 milhões pro Nestor. Então o São Paulo, antes de saber desse lance do Nestor, já estudava vender mais 2 jogadores esse ano aqui ainda, para acabar o ano com 300 milhões em venda. E agora, com o Nestor não rendendo mais os 30, rendendo 12 e pouquinho, talvez o São Paulo opte por vender mais uns 3 caras. E os nomes principais para vender são Pablo Maia e também Boadilha, né? O Marcos Antônio seria também, mas o São Paulo nem comprou esse aí ainda. Então o São Paulo vai comprar o Marcos Antônio no que vem e no meio do ano já deve vender, né? Conhecendo a diretoria de São Paulo. E também a bola que o Marcos Antônio joga é um cara para vender. Agora, o Pablo Maia e o Boadilha estão bem com o Crespo. Então o São Paulo pode tentar pegar esse ganchinho, vender esses 2 caras, e aí a importância de Negruti, Hugo, Luiz Gustavo, ela ganha um peso 2, né? Ela passa a ser uma importância muito maior se você pegar uma dupla titular, eu vou chamar. Pablo Maia e Bobadilha são titulares. O Marcos Antônio tem jogado de meia praticamente. Então você tira 2 titulares e vende. Aí você vai repor com quem? O São Paulo não quer contratar e não vai. E não deve. Desculpa. Quem o São Paulo vai contratar são esses caras aí de moleque jovem que ainda não tem histórico de lesão. Deixa eu te contar essa história, que essa história é muito boa, tá? É muito boa mesmo e eu acho que é um divisor de águas, até aparece nomes aí pra falar. Vem comigo, chega aí, deixa eu tomar um gole d'água pra molhar as palavras aqui, que nós já vamos explicar e eu tenho coisa boa pra falar aqui ainda hoje, chega aí. Eu ia pôr a vinheta mais charmosa de São Paulo, mas eu vou deixar aqui só aqui agora, um direto. O São Paulo, o Júlio Casares, a diretoria determinaram lá, os caras determinaram que o São Paulo vai contratar jogadores jovens agora para o próximo ano. As contusões dos mais velhos, como o Tolói, por exemplo, que chegou no São Paulo e já machucou, o Wendel, que tem 31 só, né? Também o camarada não se ajuda, mas também machuca, soprou ele lá, ele machucou. O Lucas Moura tem 31, machucou também. Aí o Oscar também, que 34, machucou, o São Paulo falou, meu, acabou a festinha da mãe Joana, que agora eu quero contratar de verdade jogadores que vão chegar e jogar. Então, o São Paulo opta por trazer caras mais jovens e que não tenham histórico de lesão. É claro, se você for contratar aí o Iniesta com 22 anos é uma coisa, com 40 anos é outra. Ele vale menos com 40 anos, né? Agora com 22 ele custa muito. Então, quando o São Paulo chega e fala,
Decidido. Agora eu quero um jogador mais jovem só. Vai ter que abrir o bolso também. Ou você abre o bolso, ou você tem criatividade, visão e também o departamento de scout olhando talvez para a segunda divisão. O que tá rolando aí com relação ao Mateuzinho? Lembra do Mateuzinho? Meia do Vitória. Estava voando até a chegada de Fábio Carille no Vitória. O Carille chegou, o Carille tá estranho pra caramba também, né? Tá mal demais o Carille, mal, péssimo, horroroso. E aí ele pega uma das primeiras atitudes que fez no time lá do Vitória da Bahia foi tirar o Mateuzinho. E o Mateuzinho era o melhor do Vitória da Bahia, com certeza. Tirou o Mateuzinho, o time não melhorou em nada e hoje eu até... tô olhando aqui, vou olhar pra tela aqui agora. Eu tô vendo a tabela aqui. Sport rebaixado, 17 pontos. Tchau, vai com Deus. Juventude, 26 pontos. Assim, o Juventude, ele tá a 5 do Vitória, que é o último da zona de rebaixamento. Então, o Juventude, pra mim, também, bal, já era. O Fortaleza está a 4 do Vitória. Então, até o Fortaleza já tá com um pezinho e meio lá na Série B. Porque não é que o Fortaleza não ganha mais, é que ele vai ter que passar um monte de time aí. Então não sei não, o Santos, esse pode cair. Vitória 31 e Santos 32. Opa, os últimos dois ali são esses, pra cair. Depois vem o Inter já com 35, a 4 pontos do Vitória. Então o Inter é time pra cair? Acho que não. O Ceará que poderia ser... tem 35, 4 a mais que o Vitória. E o Ceará melhorou recentemente, não melhorou? Então eu não sei se o Ceará cai. Atlético Mineiro, Bragantino, duvido muito. E fica por aí. Então o rebaixamento tá muito na porta do Vitória da Bahia. O Santos, ele não tem um time péssimo. Não tá bem, nada bem, mas não tem um time péssimo. Então o Vitória eu acho que ele vai acabar caindo, cara. Claro, o Jair Ventura deu um gásinho novo lá, deu. Mas o Mateuzinho é um jogador que ele joga muita bola e ele tá perigando muito ir pra Série B. Assim como eu falo que o São Paulo tem que trazer o Eric de volta, que não é pra deixar seu jogador na Série B coisíssima nenhuma, ainda mais vendendo a base como o São Paulo tá vendendo, o Eric sendo nosso, traga de volta imediatamente. Agora o Mateuzinho é um jogador interessantíssimo, cara. Ele não foi bem mesmo. Ele tá com 21 jogos aí, 3 gols só, nenhuma assistência e tal. Ele é um meia atacante, que é um canhotinho, joga pela direita ali, acaba de vez em quando sendo atacante, é um belíssimo jogador, eu gosto muito do Mateuzinho. O Mateuzinho é arisco, ele é bem rápido, ele é bem baixinho, tem 1,65 m, então ele é aquele cara do estilo do Everton Ribeiro, do Messi, é o novo Messi, né? Calma, não é o novo Messi, mas joga pra caramba, não é o Everton Ribeiro, mas joga muito. Então o São Paulo deveria pegar o Mateuzinho e tentar comprar ele do Vitória. O Vitória se cair, meu amigo, não tem como segurar, já era. O Mateuzinho tem um valor de mercado hoje no Transfer Market de 2 milhões e 200 mil euros, o que dá total aí 2 milhões vezes 5 dá 10, vezes 6 dá 12, mais um pouquinho, então é por aí, 10, 12 conto. Dá pra comprar o Mateuzinho, mas o São Paulo não tem que pagar esse valor. O São Paulo pode oferecer 5 milhões. O Vitória pode pedir 80, né? Qual a diferença? Agora, pro Vitória não é saudável também pegar um cara desse, que virou banco em momentos cruciais do time, e colocar um cara desse no banco na Série B. Então, assim, Vitória, acho que ele vai cair mesmo, e assim, pelo Mateuzinho e Eric, eu tô sinceramente torcendo pro Vitória cair. Eu tô. Mas não importa, minha opinião não importa. O Vitória tá com. O Mateuzinho tem 28 anos. E eu acho que isso aqui é muito louco também de pensar. Pô, o cara é meio atacante, 28 anos. Eu olho pro Rodriguinho, que já tá com 24 para 25, falo, meu amigo, será que o Rodriguinho é o cara? É claro, o Rodriguinho tá bem, o Mateuzinho tá caindo. É muito, o Mateuzinho é melhor que o Rodriguinho. Não sei, mas eu acho que é. O Mateuzinho tem bola. Os jogos que eu vi do Mateuzinho jogou muito bem, cara. E eu acho que o São Paulo precisa desse tipo de jogador. O Lucas Moura e o Oscar não são eternos, né? Já entregaram bastante pelo São Paulo. Mas uma hora não vão aguentar mais. O Lucas vai, o Oscar, brincadeira à parte, o Oscar nunca entregou nada pelo São Paulo. E ele agora fica um ano mais velho, vindo de contusão. Não dá pra saber se o Oscar vai jogar bem. Teria que buscar o De Bruyne pro lugar do Oscar? Teria. Mas o São Paulo vai ter bala na agulha pra isso? Não vai. Então o Mateuzinho passa a ser um nome interessante. Eu preferi o Arrascaeta, mas não dando pra comprar o Arrascaeta, não tem condição nenhuma de buscar o Arrascaeta, sei lá, um Scarpa da vida aí, não tem como. Então você vai lá e traz o Mateuzinho, sabe? Eu acho que o São Paulo precisa fazer esse tipo de coisa pra ser um pouco mais competitivo também. Vai vender a base de qualquer jeito, seja mais competitivo enquanto pode. E o São Paulo tá prometendo aí também que vai usar esse tipo de configuração de contratação. É com scout,
é jogador mais jovem, 28 não é jovem, mas não é velho. E é um jogador barato, o São Paulo não vai gastar dinheiro. O São Paulo, quando estuda contratar, é no perfil do Marcos Antônio e também do Tapia. O Tapia é de 21 anos, o Marcos Antônio é 24. O Tapia é de graça, com 10, 12 milhões, o Marcos Antônio é 24. São jogadores que você pode pagar, que eles estão entregando num momento muito ruim do São Paulo. Principalmente o Marcos Antônio, né? O Tapia tem um jogador não. Ele tem uma jogada bem interessante que é esse lançamento em profundidade que ele vai no meio dos zagueiros correndo. É uma característica única no time de São Paulo. Luciano não é rápido, nem Caleri, nem Rian, o Tapia é. Então o São Paulo pode mudar o formato de jogo e usar o Tapia como centroavante. Olha que legal, você tem um cara igual o Tapia, de graça. Tem um cara igual o Sabino, de graça. Né? Você tem uns jogadores aí que você foi contratar e trouxe muito baratinho. Aí eu acho que dando certo, é a melhor coisa do mundo. Claro que nem todo mundo é assim. O Marcos Antônio, que era um jogador de certeza que o São Paulo tinha que contratar, esse já era mais caro, mas o São Paulo realmente tá fazendo uma coisa bem interessante aí de contratar o Marcos Antônio. Meus amigos, eu acho que eu falei tudo, com exceção do lance do Júlio Casares, né? O Júlio Casares, ele foi muito questionado e tem sido recentemente. Tem gente que pega no pé do Casares por nada, né? Pega o cara e fala assim, o cara postou uma foto com o Luciano fez o gol da vitória, aí ele postou com o Luciano. Nossa, que mau caráter. O cara é assim, velho. Eu também acho esquisito, mas ele é assim. Então não é por isso que eu vou pegar no pé dele que eu não quero perder a razão, né? Agora, quando perde o Morumbi, por 4 jogos, você tem que ganhar para ir para Libertadores. Eu não me conformo de jogar a Copa do Brasil no lixo, como fizemos esse ano, e nem tampouco de perder o Morumbi agora no fim do ano, na reta final. Aí o Casares, ele dá uma explicação, que eu não sei se cola, mas ele fala, foi por conta das datas FIFA. O campeonato era pro São Paulo fazer tal coisa, não era para perder tantos jogos no Morumbi. Quando ele fechou aquela Live Nation. Live Nation é a empresa que faz os shows, ela organiza os shows, vende, comercializa os shows e ela usa o Morumbi como palco. Só que essa Live Nation paga uma grana pro São Paulo. Então o São Paulo tá estimando aí ganhar até 2030 120 milhões de reais por causa de shows. E aí é muito bom, né, cara? Você, 130 milhões por causa de shows, eu acho que é um valor legal, né? Perde alguns joguinhos aqui a colar, nada demais. Agora, o São Paulo, ele se afundou no Brasileiro de bobeira, né? E aí agora precisa ganhar de qualquer jeito para ir para Libertadores. Então o Casares, ele fala que a culpa não foi dele, que quando ele vendeu esses mandos, não era para ter jogos tão sérios e tão importantes, que ele também considera que o futebol é a prioridade máxima, coisa e tal, mas não adianta, estão pegando no pé dele. Aí teve uma postagem da Globo lá colocando que realmente São Paulo vai ganhar uns 130 milhões até 2030. E aí o Casares, ele reposta o negócio, tipo assim, ele é um meninão, né? Ele é um meninão preocupado pra caramba com a opinião dos outros, de haters, inclusive. Eu acho que não tem que elogiar o Casares, não, hein? Nem elogio. Agora, tem cara que pega muito pesado, sabe? Eu também acho que não é por aí, não. Aí o presidente do São Paulo acaba tendo razão, porque tem cara que bate até na sombra dele. E aí não faz sentido. Tem umas coisas que são bizarras, né? O lance aí Bom, deixa pra lá. Depois eu falo, porque também... Juba, você tá passando pano. Não tô passando pano nada. Quero que o Casares melhore o São Paulo em 400% e, por enquanto, um dos piores presidentes da história do São Paulo. Não é o pior porque Aidar e Leco existiram, mas assim, ele tá entre os 3 piores presidentes da história do São Paulo, com certeza. Tomara que essa retinha final dele aí, ele melhore mesmo como presidente, viu? Ô Casares, faça o futebol do São Paulo vencedor e, principalmente, arrume as contas. Não deixe o São Paulo endividado, em insolvência, tendo que fechar as portas. Recupere o cofre do São Paulo que você ajudou a despedaçar. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, meu parceiro. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!